Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo ao podcast do Impacto. Eu sou Rodrigo Cavalcante, o anfitrião dessa conversa, e estarei aqui conduzindo mais esse episódio. Neste podcast, que é uma iniciativa da Fomenta. Antes de eu contar quem vai participar com a gente, não deixe de conferir o portal do Impacto com todos os artigos e novidades que têm saído por lá. Muitos conteúdos sobre captação de recursos e gestão para a sua ONG. O meu convidado de hoje é apaixonado pela causa animal e enxerga diversas possibilidades de conexão entre o terceiro setor, a iniciativa privada e o poder público. Ele está há 9 anos à frente de uma ONG de proteção animal na cidade de Nova Odessa, em São Paulo, onde cuidam de aproximadamente 500 animais. Ele também é formado em administração, com pós-graduação em marketing e atuou por 13 anos na indústria. Há mais de um ano ele recebeu um convite para assumir como diretor de cultura e turismo e foi nomeado coordenador municipal do terceiro setor na prefeitura de sua cidade. Hoje eu converso com Carlos Pinotti, da Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa, também conhecida como ANO. Carlos Pinotti, ou Cadu, para os mais íntimos, seja muito bem-vindo ao podcast do Impacto. Muito feliz por estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Sigo e acompanho já há algum tempo a Fomenta, né? O canal do Impacto. E é muito importante, tanto para o terceiro setor quanto para todos os outros segmentos, né? Para a gente conhecer um pouco desse mundo da filantropia e como isso impacta na sociedade. Muito bom. Cadu é uma pessoa que eu conheci pelo LinkedIn, que é uma história muito engraçada. É um seguidor ferrenho da Fomenta, sempre comentava nos posts. E aí um dia eu bati e falei, nossa, eu preciso conhecer essa pessoa. Vamos tomar um café. Mandamos uma mensagem ali, começamos a conversar. Enfim, e essa conversa continua, e eu acho que esse aqui também será um papo super legal, e a gente conhecer um pouco da trajetória do Cadu. E aí, Cadu, nosso primeiro momento aqui é sempre do pitch da organização. Então, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais aí da organização, que você já foi voluntário, presidente, está envolvido aí. Então, conta um pouquinho para a gente mais sobre a ANO e o que ela faz. É isso aí. A ANO é a Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa, né? Nova Odessa fica no interior de São Paulo, próximo a Campinas. A ANO já está há 27 anos, né? Foi fundada há 27 anos, então já tem uma longa estrada. Começou como um abrigo de animais, né? Foi um pessoal do Instituto de Zootecnia, que é aqui da cidade, que pegou um terreno a princípio do Estado, né? Começou a resgatar alguns animais em situação de alta vulnerabilidade e começou com 7 animais. Hoje a organização está com quase 500 animais em seu abrigo. Então, uma situação bem complicada, né? É o que a gente sempre fala na causa animal, né? Não virar depósito, mas às vezes é difícil, né? Tem todas algumas questões envolvidas, que depois a gente entra com detalhes, mas é uma organização que tem utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, está inserida na saúde pública, né? A questão animal é saúde pública, né? A gente sabe tudo que está envolvido o animal na rua, né? A questão do abandono, tanto para o animal, né? Que acaba sofrendo também, é um ser senciente, ou seja, dotado de sentimentos, sente dor, sente fome, sente alegria, sente frio, sente medo. Então, a gente precisa ter esse olhar com cuidado para os animais como um todo e também a saúde pública envolvida nisso, né? Então, a gente precisa ter um olhar atento e é uma entidade que luta, luta e luta todos os dias, tem uma boa equipe de voluntários e faz um trabalho sensacional. Muito bom, Cadu. E antes de falar um pouquinho mais sobre o dia a dia e sobre a organização, eu queria saber como você chegou na causa animal e no terceiro setor. Conta um pouquinho para a gente aí de sua trajetória e quando aconteceu essa conexão. Bom, sempre gostei de animais, né, em geral, sempre fui apaixonado por animaizinhos. A gente resgatou uma ninhada de filhotes. Quando eu estava voltando numa viagem com os meus pais e a minha irmã, a gente viu um carro parando. Isso era tipo domingo, 10 horas da noite, numa avenida super movimentada aqui próximo. A gente viu um carro encostando no canteiro central e a gente escutou um choro de um filhotinho. Eu e minha irmã, a gente gritou pro meu pai, volta, volta, volta. Meu pai achou estranho, voltou. No que ele fez o retorno com o carro, a gente viu o cara saindo do carro, abrindo o porta-malas, jogando uma caixa
com vários filhotes no meio da avenida mesmo, isso passando no carro, tudo mais. Aí a gente saiu correndo igual louco, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, pegando os filhotes aqui no colo, cada um pegava um, no total tinham 8 filhotes. Por sorte, nenhum foi atropelado, a gente conseguiu resgatar todos e levamos para casa, obviamente. Já tínhamos 2 cachorras adultas e a gente começou a cuidar, vacinar, vermifugar, colocar para adoção. E isso já começou aí, né? Toda essa paixão pela causa animal. E aí a gente também começou a cuidar, a ter esse olhar atento. Nossa, o abandono. Eu comecei a me questionar, eu era muito novo. E aí eu sempre gostei de causas sociais, né? Todo final de ano, a minha família sempre faz uma ajuda para alguma entidade, né? Da cidade, da região. Eu participei também do Anjos da Alegria, né? Que visita pacientes nos hospitais, é um trabalho fantástico. E aí, num final de ano, eu vi uma publicação nas redes sociais, lá em dezembro de 2012, da ANO, né, uma voluntária até então na época, pedindo doação de produto de limpeza. E como já era dezembro, eu já estava procurando uma entidade para ajudar. E aí eu entrei em contato com ela, ela falou, vem conhecer o abrigo. Eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha abrigo de animais em Nova Odessa, né, vamos lá, claro. E no que eu entrei, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, porque eu falei, gente, como é que pode ter essa quantidade de animal abandonado? Por mais que eles sejam bem cuidados, é uma prisão, não deixa de ser uma prisão, né? Espaços pequenos, não é uma casa, não é uma família para levar carinho todos os dias, né? Você vê o olhar do animal. Então, a partir do momento que eu vi isso, eu cheguei em casa, eu falei para meus pais, eu falei, gente, não pode ficar assim. E eu falei, eu vou começar a ajudar. Então, eu falei, olha, o que, que precisa, o que, que tem que fazer? Comecei a me inteirar do assunto. Eu falei, por que, que não tem feirinha? Vamos fazer adoção desses animais. E eu entrei numa luta ferrenha e não parei mais. Bacana, Cadu. Acho que é muito legal como você traz isso que vem de berço, né? Dessa família, essa vontade de ajudar, de apoiar organizações. E tem uma coisa que eu sempre acho interessante destacar de todos os empreendedores que eu converso aqui, das organizações, das ONGs, é esse incômodo, né? Então, muito legal quando você traz de como observar aquela situação, de como os animais estavam, por mais que estejam bem cuidados, como você falou, estão ali num espaço restrito, né, sem uma família para dar carinho, e como esse incômodo gerou ou promoveu com que você agisse, promoveu com que você quisesse mudar aquela realidade. E esse incômodo é muito importante para a gente ver como isso se transforma em ação social, impacto, em resultado, né? E aí eu queria saber um pouquinho aí como foi essa sua trajetória na organização, né? Você observou lá, imagino aí, começou como voluntário, eu sei que você se tornou presidente da organização. Então, como é que foi essa trajetória aí até chegar na presidência? Exatamente. Quando eu entrei, vi a situação, né, eu falei, nossa, mas é absurda a quantidade de abandono, é absurdo que esses animais ainda estão aqui e tudo mais. E antigamente tinha muito mais animal que hoje, muito mais. Então, assim, eu falei com essa voluntária até então, ela chama Carla, né? Não está mais na organização, mas ela fez parte durante muito tempo. E eu falei, o que, que eu posso fazer? Me orienta. Dela, a gente pode fazer feirinha. Eu falei, vamos, tô com final de semana livre, me fala. E eu abracei assim num nível que ela teve que me parar um dia e falar, calma, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E eu já cheguei louco, falei, não, a gente vai mudar essa realidade, vamos fazer feirinha, vamos fazer evento, o que vocês precisam? As dificuldades de sempre, né? Captação de recursos, dificuldades financeiras, não tinha voluntário. Falei, não, vou começar a ligar para amigo meu. Né? Naquela época não tinha WhatsApp nem nada. Falei, não, vamos começar a chamar as pessoas. Era no Vamos telefone buscar, mesmo ali ligando. nossa, no telefone, vamos fazer feirinha. E aí eu comecei, eu chamei uma amiga minha, que ela foi comigo, e eu falei, meu, vamos fazer feirinha, vamos colocar faixa em supermercado, vamos fazer camiseta, não, vamos ligar para mais gente, vamos buscar a prefeitura, o que dá para fazer para ajudar a divulgar? E a gente começou, né, a fazer feirinha de adoção, comecei lá a fazer limpeza, feirinha, contatar parceiros, agropecuárias, o que tivesse ligação com a causa animal, vamos chamar mais gente para ajudar, vamos tentar reformar uma baia que esteja precisando.
E foi daí que eu comecei. E aí tinha pouquíssimos voluntários, mas assim, pouquíssimos, era absurdo, que ninguém ajudava. A diretoria não era aquela diretoria tão atuante, né? E aí a Carla, que viu esse gás, eu comecei a perguntar muito para ela, olha, fiquei sabendo um caso de maus tratos, como é que a gente faz? E ela começou a me orientar e eu comecei a pesquisar. Fui na internet, eu fui até na delegacia. Olha, como é que eu denuncio maus tratos? Nem o pessoal da delegacia sabia falar. E aí eu comecei a pesquisar leis, falei com uma advogada, meu, tem lei de maus tratos? Aí fui pesquisar Google da vida e comecei a pesquisar tudo, lei de maus tratos, notificação, o que é maus tratos, o que não é. E comecei a fazer de tudo. Aí ela me chamou para participar das reuniões da diretoria, tinha acabado de eleger uma presidente na época, e eu já comecei a fazer parte da diretoria, mesmo como voluntário, e até que assim que acabou o ciclo dessa presidente da época, eu já fui votado de forma unânime para me tornar presidente. E aí eu comecei a chamar novos voluntários, fazer gestão de equipes, separar por equipes, por líderes, governança, vamos falar com a prefeitura, o que a gente precisa fazer para estruturar, atrás de documentação, e aí por diante. Que demais, Cadu. E quais desafios você encontrou aí nesse papel como presidente, né? Porque você comentou aí, como é que eu denuncio, por exemplo, se for atrás de um advogado? E olhando para o lado da gestão já da organização, né? E se você pudesse começar de novo, né? Quais são essas habilidades ou conhecimentos que você acha que teriam feito a diferença aí ao assumir como presidente ou dentro da diretoria? As dificuldades é basicamente as mesmas, né? Só acho que só muda de endereço, é falta de recursos, falta de voluntários. Cadu, a gente fala aqui que se a gente perguntar para qualquer ONG, a dor que vai vir é captação de recursos. Isso aí Total, é o total. bingo, das ONGs, né? E principalmente causa animal, que não tem edital para causa animal, né? É muito difícil. E a dificuldade da causa animal é que a grande maioria tem abrigo. Então, o custo operacional, as despesas mensais são muito altas. Então, assim, por mais que a entidade queira fazer novos projetos de conscientização, de palestra, está presa no dia a dia, está presa no cuidado dos animais, nos resgates. E uma coisa interessante é que agora eu também faço parte da Câmara Temática do Bem-Estar Animal na RMC, que é a região metropolitana de Campinas, são as 20 cidades da região. E aí é basicamente isso, todas falam a mesma coisa. E a Câmara Temática do Bem-Estar Animal são as 20 prefeituras, e as prefeituras que têm contato com as ONGs. Então, todas falam das mesmas dificuldades, as mesmas ações, e como que a gente vai conscientizar a sociedade, a população. Porque se a população não parar de abandonar, tudo que a gente fizer não vai resolver. Então, eu acho que a gestão tem que estar muito focada nisso, não só nos cuidados do abrigo, mas fora. Como que a gente vai conscientizar a população, vai punir quem está abandonando e maltratando? Eu acho que a virada de chave para ano foi quando eu saí dessa parte operacional de só cuidar do animalzinho no abrigo, só fazer feirinha e ir para fora. Não, eu tenho que fazer palestra, eu tenho que fazer fora de proteção animal, tenho que falar com outras ONGs, tenho que falar com a prefeitura, afinal de contas é papel do poder público, os animais são tutelados pelo Estado em decreto federal. Então, buscar parceria com empresas, fazer eventos, buscar captação de recursos, é assim que a gente vai sair da nossa bolha, né? Demais, Cadu. Acho que é muito legal quando você traz isso, que eu até lembro de uma das entrevistas que eu fiz aqui no podcast do Impacto, que uma das entrevistadas comentou a importância da organização estar falando com o poder público, com a escola, com a creche. No contexto deles, era um trabalho com jovens e crianças, mas é legal que, mesmo olhando aqui para a causa animal, você traz isso que é essencial, né? A gente sair para além daqueles desafios internos do trabalho ali, da operação, que a gente chama ali do abrigo, no caso, por exemplo, de várias organizações da causa animal, mas isso de estar falando para fora sobre a causa animal, sobre esses desafios, mostrando a importância para a população, porque, como você comentou, né, muitas pessoas não sabem que é uma questão de saúde pública ou como fazer uma denúncia, por exemplo. E eu até queria que você comentasse sobre, porque eu lembro de uma situação que
tinha uma organização apoiada pela Fomenta, e a gente coloca os endereços das organizações todas no site ali para as pessoas poderem visitar ou entrar em contato. E aí eu lembro que uma organização da causa animal pediu para retirar o endereço porque as pessoas começaram a largar os animais lá, e você tinha comentado isso do depósito. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, né, desse desafio, como a população hoje enxerga a causa animal e o que precisa mudar. Exatamente isso. A gente também tenta não divulgar o endereço, porque infelizmente acontece. A gente colocou câmera de monitoramento, mas ainda assim tem abandono de animais. Antigamente, quase todos os dias a gente chegava, tinha um animal amarrado na nossa porta, ou uma caixa com filhote. Então, assim, é caótico isso, porque as pessoas têm que parar dessa cultura de achar que um abrigo é um depósito de animais. Ah, vou me mudar, vou deixar meu cachorro lá no abrigo. Não, o abrigo não é para isso, né? É para cuidar de animais resgatados em situação de alta vulnerabilidade. Aquele que realmente não tem condição de sobrevivência na rua. Aquele que está muito doente, muito idoso, muito filhotinho. Então, aquele que, assim, realmente não tem jeito, a gente resgata, trata, cuida e coloca para adoção responsável. Deveria ser um trabalho rotativo, né? Tem que ter essa rotatividade. Mas o que acontece? É uma demanda gigante por novos resgates e a adoção que não é equivalente a isso. Então, assim, já teve uma semana em específico, a gente resgatou 17 animais em um só dia. Meu E Deus. aí, no sábado, que foi feirinha de adoção, foram adotados 3. Então, assim, é uma conta que não fecha, não fecha. Uhum. Tanto que a gente teve que falar, não vamos mais resgatar. Ah, mas tem um cachorrinho aqui. Infelizmente não podemos. A sociedade tem que ajudar também. É função da sociedade. Eu acho que cada um pode fazer a sua parte, né? Então, assim, aqui tem um cachorrinho abandonado. Poxa, mas você não pode ajudar a divulgar, fazer vaquinha com seus amigos, levar no veterinário, procurar um adotante, um lar temporário. Então, acho que cada um pode e deve fazer a sua parte, né? Porque é saúde pública, né? Então, não ficar só a cargo da entidade, né? As entidades já estão superlotadas, já estão endividadas, já estão sem voluntário suficiente, não tem como pagar funcionário constante. Então, tem todas essas questões operacionais que têm que ser levadas em consideração. Ricardo, você trouxe um ponto, eu queria que você comentasse mais sobre, até nesse papel que você esteve, né, na liderança, presidência e sempre empreendendo dentro da organização, mesmo ela sendo fundada há mais anos. Você comentou que vocês conversaram e decidiram que não iam resgatar mais nenhum animal. E esse é um tipo de desafio que, independente da causa animal, todas as organizações acabam enfrentando de alguma forma, que é onde a gente pondera ali o lado racional de que não cabe, não há espaço, ao mesmo tempo tem um lado da emoção que fala, mas coitado desse animal, o que eu faço com ele? Eu queria saber como isso foi lidado com a equipe, né, de voluntários, outros diretores. Imagino que não foi fácil, mas queria que você contasse um pouquinho mais dessas situações e como você trabalhou para que as pessoas conseguissem entender também que era importante essa decisão naquele Uhum. momento. Esse foi uma situação bem crítica, porque é o que você falou, gerou conflito interno, né? E até as pessoas de fora falando, poxa, mas vocês não estão resgatando animal, vocês fazem o quê então? Aí a gente responde, nós temos quase 500 animais para cuidar diariamente, né? Vem passar um dia aqui no abrigo para você conhecer. E é o que eu falei, não é só o abrigo. As pessoas não têm noção da burocracia, do administrativo, de ter que lidar com documentos, principalmente nós que temos um termo de colaboração com a gestão pública. Então, nossa, são documentos constantes, relatórios, prestações de conta, né, recibos, comprovantes, contabilidade. É uma gama de atividades que a gente tem que fazer e depende de voluntário. Voluntário que é cansado, que tem que chegar do trabalho, tem suas atividades, tem seu lazer, seu descanso. Então é muito complicado. Então, quando a gente falou não podemos mais fazer resgates externos, atividades externas, porque não dá. Ou a gente ia se entupir de dívidas, não ia caber mais animal, não ia ter o que fazer. A gente ia virar uma situação crítica até para os animais. Como que a gente ia cuidar bem de animais nessa situação? Então, é bem aquilo que você falou. Como que a gente vê um cachorro doente na rua, a gente que ama de paixão, e falar, não vou resgatar? É horrível, é horrível. A gente começou a usar daí
as nossas redes sociais para virar uma rede de apoio. Gente, recebemos uma denúncia de um animal machucado na avenida tal. Vamos fazer uma rede de apoio? Vamos ajudar? Cada um pode fazer uma vaquinha, levar no veterinário, fazer um lar temporário, a gente ajuda na divulgação, a gente ajuda buscando um veterinário parceiro. Então, a gente teve que fazer essa divisão e as pessoas começaram a entender. Até porque eu acho que o mais interessante disso tudo é que a partir do momento que a gente falou não vamos mais resgatar, as pessoas começaram a ajudar. Então, tipo assim, é muito aquilo de terceirizar o problema. A gente falava muito isso. Então, assim, ó, é muito mais fácil jogar o problema nas costas de quem já faz do que eu me movimentar. Então, a partir do momento que a gente falou, não podemos mais, não é nem que não queremos, não podemos. A gente tem que ser racional, né? É sempre o equilíbrio de razão e emoção, principalmente nessa causa. E aí as pessoas começaram a ajudar. E eu falei, você viu só que quando a gente explica, quando a gente explicita isso, a pessoa pode arregaçar as mangas e ajudar um pouquinho, cada um pode fazer um pouco. Então começou a melhorar um pouco essa situação depois disso, por incrível que pareça. Interessante, Cadu. Se a gente até olha de uma perspectiva de tamanho do impacto, vocês utilizando o canal que vocês já tinham para comunicar sobre a causa e apoiando essas pessoas, vocês conseguiram expandir o impacto ao fazer com que outras pessoas também apoiassem na resolução desses desafios que esses animais resgatados enfrentavam, né? Sim, Então, muito legal você compartilhar isso, porque independente da causa, né? Acho que é legal a gente fazer eu gosto de fazer esses paralelos aqui, porque às vezes a gente está trabalhando com uma causa específica, causa animal ou a causa ambiental, e as pessoas falam, não, mas a minha causa é diferente, né? Não, meus problemas aqui é diferente. E a gente pode fazer vários paralelos aqui desse tipo de decisão, por exemplo, para quem trabalha com crianças, quem trabalha com pessoas em situação de rua, que esse equilíbrio, esse tipo de decisão também é muito difícil, né? Então, é muito legal que você traz isso e como vocês utilizaram o próprio redes das organizações para conseguir dar vazão e não simplesmente falar, não vamos resgatar, mas conseguimos apoiar dessa forma. sim, isso é muito importante porque a gente tem que ter esse engajamento com a sociedade, né? A gente não pode simplesmente parar e pronto. Não, a gente ajuda com a divulgação, a gente ajuda com a orientação, até porque o nosso objetivo também é orientação, né? É conscientização da sociedade. Então, isso a gente sempre vai manter. Só que as pessoas estão mal acostumadas, né? Ah, vamos jogar para eles. Ah, vou me mudar, leva meu animal lá e pronto, eles se viram. E não é bem assim, né? Tem uma responsabilização envolvida até criminal, né? Então a gente precisa ter essa noção que animal é um ser senciente, é uma vida, e hoje existe criminalização, né? Então as pessoas precisam aprender isso também. Cadu, um momento aqui que a gente sempre gosta de ouvir as histórias é sobre um erro de captação de recurso ou gestão. Aqui você não precisa abrir nomes, fica à vontade aí, mas você tem alguma história legal para compartilhar aí quem está nos assistindo ou ouvindo? Me vem à cabeça duas histórias, duas situações, né, que de fato aconteceram, que a gente correu para fazer e tal, e a gente ainda está patinando um pouco. A primeira é o Espaço a Ano, que a gente conseguiu um escritório, uma sala comercial para fazer de escritório, para fazer de venda de itens, artesanato. A gente tinha tanto planejamento para esse espaço, a gente decorou, a gente conseguiu parceria para decorar, para colocar com uma comunicação visual super bacana e tal. Entrou a pandemia. E quando entrou a pandemia, nossa, acabou com vários planejamentos que a gente tinha, vários, vários, vários. Então, assim, o espaço a gente ainda está patinando, porque deu aquele boom depois, porque a gente conseguiu vender várias canecas personalizadas, itens personalizados, artesanatos, a gente conseguiu fazer algumas reuniões, e a gente tinha um baita planejamento que acabou não correspondendo. A gente conseguiu uma ajuda para pagar esse espaço no centro da cidade, num dos melhores pontos. Só que acontece, mesmo sendo no centro, por exemplo, não dá movimento, deu aquele boom de venda de artesanato, depois caiu, ninguém queria mais comprar. Então, são algumas coisas que a gente ainda patina. Outra coisa foi o clube. Na pandemia, a gente fez o clube a ano, que foi extremamente bacana, foi uma coisa que ninguém tinha visto por aqui.
que você faz uma doação mensal via cartão de crédito, no PagSeguro, tudo mais, para cair na sua fatura, e aí você recebe benefícios de lojas parceiras. Então, desconto em algumas lojas parceiras, você recebe um kit, um brinde, enfim. Então, é uma forma que todo mundo ganha, né? Então, a gente correu com lojas parceiras, correu para fazer o sistema, correu para fazer o site, e foi um boom também o lançamento. Foi um boom super bacana o lançamento, foi muito bacana, várias pessoas se inscrevendo. Né? Então, a associação foi beneficiada por a gente ter essa doação recorrente. A gente divulgava os comércios parceiros, as pessoas tinham desconto nas lojas. Então, era tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas também a gente ainda está patinando, porque as pessoas pararam, muda de cartão de crédito e não atualiza o sistema. As lojas também não querem ficar tendo trabalho de ver quem está, quem não está no clube. Mesmo a gente criando um sistema online super fácil. As lojas, não tenho tempo, não vou ficar verificando isso. Passou um tempo, não quero mais dar desconto, mesmo a gente fazendo um contratinho e tal. Então, acho que são 2 cases assim que faz a gente refletir e ver como que a gente pode lidar com essa situação, que a gente ainda está patinando, a gente ainda está vendo como pode reverter isso. Muito obrigado por compartilhar, Cadu, que eu acho super legal você trazer esses casos, porque acredito que outras organizações estão tentando isso. E não tem fórmula pronta, né? Não tem aquela bala de prata, que muitas vezes eu vejo várias organizações tentando buscar. Nossa, mas qual o segredo para fazer um clube de doadores para minha organização? Eu já vi casos que deram muito certo, casos que não deram certo, casos que estão, como você falou, estamos tentando acertar ainda. Mas eu acho que o principal em todas essas experiências é de como cada organização consegue aprender com elas e ir melhorando esse processo, né? Então, é legal você trazer esses exemplos porque vai servir aí também como um case aí para as organizações olharem e aprenderem aí com o que vocês estão fazendo, com o que você contou. E aí, Cadu, tem aí já mais de um ano que você assumiu uma posição nova. Você já tinha comentado para mim uma vez que você é super apaixonado pela gestão pública e você está como diretor de cultura e turismo em Nova Odessa. E eu queria saber, porque eu sei que você tem puxado muito a causa das ONGs, né, dentro da prefeitura agora, até pela sua bandeira, além da causa animal, de fortalecimento do terceiro setor, de como é estar nesse lugar agora do poder público e conta um pouquinho também do que você tem tentado fazer para tornar, no fim, a sociedade um lugar melhor para os animais, para as pessoas, né? Exatamente. Para mim foi um baita desafio, não esperava, né? No passado entrou uma nova gestão na administração pública após as eleições e o próprio prefeito, que também é da causa animal, né? Eu já conhecia ele há muito tempo, inclusive da causa animal. Ele me convidou, me ligou, falou: "Ó, preciso falar com você". Foi em novembro de 2020, né? Foi em novembro de 2020, logo depois das eleições. E ele falou: "Olha, eu tenho uma vaga em aberto da diretoria de cultura e turismo. E eu sei que você já tem experiência com eventos já há muitos anos, né? Tanto pela associação, tudo mais. E eu quero que você foque também nas entidades, no terceiro setor, que é uma coisa que a gente nunca teve aqui, né? Essa coordenação, esse mapeamento, esse apoio. Então, ele me fez essa proposta e, obviamente, pensei, eu falei, poxa, é minha cara, eu preciso, é um baita desafio. Então, eu assumi isso, né? A gente começou em janeiro do ano passado, 2021, e está sendo uma experiência única, um desafio assim gigante, mas é muito legal, porque eu estou conseguindo envolver os eventos da parte cultural, da parte do turismo, com a coordenação do terceiro setor, né? Então, assim, estou fazendo um mapeamento de todas as entidades, tanto o apoio nessa correria de termo de colaboração, quem tem essa parceria com a administração pública, né? O que eu posso apoiar mais, não somente a causa animal. Então, assim, ampliou o meu horizonte, né? Eu não estou vendo só a causa animal, eu estou vendo todas as causas, o terceiro setor como um todo. E aí, participando desses encontros, tanto com secretarias da administração pública, com outras ramificações, a gente consegue interar esse sistema, né, que é sociedade civil, administração pública, terceiro setor.
eu acho que é tudo uma coisa só, a gente tem que ter essa interligação, né? Como que a prefeitura pode apoiar, como as ONGs podem apoiar as prefeituras e beneficiar a ponta, né, que é a sociedade civil. E a sociedade civil também tem que ter o seu papel, né? E as empresas privadas, principalmente, né, parcerias. Hoje, tanto se fala de ESG, né, do Agenda 2030 e tudo mais, essas siglas todas. O que é essa sigla na realidade? O que são essas siglas na ponta? Né? O que as empresas estão fazendo? O que está causando de impacto social ali, ó, no real, né? Então, tenho muito gosto, tenho muita felicidade de poder estar vivenciando isso, e é uma luta diária de como eu vou aplicar, como eu vou fazer essa interligação de todos esses setores e começar a executar isso na prática, né? Então, assim, é muito bacana. Estou conversando com vários setores, estou cuidando de outros departamentos dentro da prefeitura e sempre trazendo essa questão envolvida também com outras secretarias. Que legal, Cadu. Muito bom ouvir como você está conseguindo conectar esses diversos mundos, assim, para esses objetivos maiores. E olhando um pouquinho, né, para o terceiro setor, como você tem visto em Nova Odessa, né, de apoiando essas organizações, coordenando, quais são os desafios que você enxerga, assim, para as organizações conseguirem realizar um trabalho melhor e que você deixa aqui como pontos aí para cada uma organização que está aqui, né, seja o empreendedor da ONG, seja outras pessoas que trabalham ou são voluntários nas organizações, quais dicas, assim, você deixaria para quem está nos ouvindo aqui, pelo que você está observando aí com todas essas que você tem trabalhado? Eu acho que as organizações da sociedade civil, né, as ONGs, elas precisam interagir mais com o poder público e com a sociedade civil como um todo, na questão de comunicação, na questão de divulgação do seu trabalho, na questão de palestras educativas, porque é o que a gente já falou, a gente tem que ser um pouco só do operacional, tem que ter alguém ligado nessas parcerias, nessas conexões, em como a gente vai ampliar o nosso trabalho, questão de institucional, né? Institucionalmente falando. Então, assim, quando a gente pega essa conexão, a prefeitura também tem que ver essas organizações, a administração pública também tem que ter esse elo, e a gente precisa entender esse ponto, né? Como que a gente pode melhorar? E gestão é o ponto focal, né? Como que eu vou melhorar a minha gestão? A gestão começa na gestão. A gestão é o guarda-chuva. A gestão que vai ditar as regras da governança, da captação de recursos, das parcerias, dos eventos, né? Do recursos humanos. Eu gosto de falar gestão de pessoas, das equipes, do voluntariado. E para mim, recursos humanos é departamento pessoal, né? A gente tem que falar gestão de pessoas, né? Ao meu ver. Então, assim, como que a gente vai cuidar desse voluntário, desse funcionário? Tem que ter um administrativo que seja ligado na lei do marco regulatório, que faça a parte burocrática. Não dá para deixar a parte burocrática para trás, né? Não tem como. Então, assim, qualquer parceria que for fazer, tem que ter uma apresentação institucional bacana, tem que falar com um parceiro, tem que tentar um termo de colaboração para um projeto da entidade. Então, a gente tem que ter foco em gestão. Não pode ficar só no operacional, tem que ter alguém focado nisso e uma equipe para o operacional, para o trabalho rodar. Muito bom, Cadu. Acho que são dicas aí valiosas para as organizações e que eu acho até no que a gente conversou um pouquinho sobre equilibrar a emoção com a razão, muitas vezes as pessoas acabam tendendo para a emoção de estar ali com o atendido, de estar ali na operação e acaba esquecendo da importância, por exemplo, como você falou, de divulgar o trabalho, de fazer esse trabalho, de trazer as pessoas para a causa, divulgar a causa e tudo mais. E aí, Cadu, quase chegando no fim aqui dessa nossa conversa super legal, eu estou curioso aqui com uma pergunta que não tínhamos combinado ela, mas eu gostaria de ouvir de você. Você tem uma energia muito legal quando você conta ali da sua trajetória, desse amor à causa animal, e sei os desafios que a causa animal e essas organizações enfrentam, como você mesmo falou, de recursos disponíveis, né, que é muito diferente para outras causas que a gente tem dentro do terceiro setor. E várias frustrações eu acredito que você enfrentou aí nessa jornada dentro do terceiro setor, várias paredes que você bateu a cara.
como manter energia, como manter essa energia aí e tentar ainda mudar esse sistema também do lado do poder público. Então, qual que é o segredo aqui? Como que você faz para não desistir no meio desse caminho aqui, que eu acho que é também um sentimento que precisa ser trabalhado do terceiro setor, porque não é fácil, né? Tem vários desafios aqui, como a gente comentou, da sociedade, de como enxerga as organizações, dos recursos financeiros, e como que você lida com esse sentimento e como manter essa energia. Eu queria saber um pouquinho de você. É uma ótima questão, né, para a gente abordar. É aquela velha história do propósito. Se a gente não faz por amor, se a gente não faz por paixão, se a gente não tem uma causa maior, eu acho que nada adianta, independente do trabalho, né, eu acho que, por exemplo, se a pessoa está trabalhando numa empresa, para mim o dinheiro é consequência. Mas mesmo independente da causa da empresa, a gente tem que entender por que a gente está fazendo isso, é o propósito, né? Então, assim, por mais que seja difícil, trabalhoso, complicado, cansativo, desafiador e vários outros adjetivos, a gente nunca desiste porque a gente tem um propósito maior, a gente tem uma ligação, uma conexão, e a gente sabe que isso está dando resultado, a gente sabe que a gente está salvando vidas. No final, é uma coisa só, a gente salva vidas. Então, acho que essa frase curta resume muita coisa. E para dar um exemplo claro, que eu já até fico emocionado de lembrar, mas eu gosto de citar esse exemplo, a gente criou um mote aqui na ANO que é lugar de animal não é no abrigo, adote. E a gente trabalhou essa campanha durante muito tempo, principalmente em 2019, né, que lugar de animal realmente não é no abrigo, ele é numa casa, é adotado, é bem cuidado, é uma vida, né? O abrigo não pode servir de depósito. E aí tem a história do Snow. O Snow é um cachorro que eu mesmo resgatei, indo para a feirinha. É um cachorro enorme que ele, quando pulava, ele ficava da minha altura. Eu tenho quase 1,80. Então, é um cachorro gigante, ele estava no meio da rua, eu estava indo para a feirinha. E aí eu vi ele passando na frente de um caminhão, numa estrada aqui próxima. E, gente, quando eu vi aquilo, eu joguei meu carro na calçada com tudo, bateu o para-choque. Eu saí correndo do carro, peguei ele no colo, o cachorro acho que pesava mais que eu. E aí eu ainda pedi ajuda de um ciclista que estava passando, eu peguei ele no colo, coloquei ele no carro, porque ele com certeza ia ser atropelado. Saí correndo atrás do caminhão, gritando, que nem louco. E aí eu levei ele para a feirinha, mas ninguém queria, todo mundo só quer cachorrinho pequenininho. E aí a gente começou um trabalho de tentar arrumar um lar para ele. Nossa, e foi difícil, divulgava. E eu ligava para um monte de gente, porque não tinha canil adaptado para ele, porque ele era muito alto, ele pulava a cerca. Então a gente teve que colocar ele num canil menor, que estava fechado, que estava, né, murado, com a tela maior. Então, assim, ele não podia se mexer muito, porque ele era um cachorro novo, ativo, cheio de energia. E aí foi passando dia, a gente levava para a feirinha de adoção, eu ia lá ver ele, brincar com ele, só que a correria não deixava, a rotina não deixava. E a gente via que ele ia mudando, né? Ele ia ficando triste, os dias, meses se passando, anos se passando. Eu ia lá na baia dele, ele já parava de pular, já não abanava tanto o rabinho, porque várias pessoas entravam lá, ele todo brincalhão, todo mundo passava por ele e escolhia outro menorzinho. E aí a gente vê o olhar dele, a gente via o olhar dele perdendo o brilho, que é muito complicado, né? Aí a gente, nessa missão de tentar achar um lar, e nada. Aí uma vez ele pegou a doença do carrapato, mesmo a gente desinfetando o local, colocando remédio, ele começou a ter convulsão. E ele entrou em depressão. A veterinária falou: isso é quadro depressivo, acontece com o animal também, e muito, as pessoas não fazem Muitas ideia. pessoas não sabem, né? Mas os animaizinhos Sim, têm depressão, né? tem, já teve caso de animal se abandonar na nossa porta e parar de comer. Ele não comer porque ele entrou em depressão mesmo. A gente teve que dar comida na seringa, tudo mais. E foi muito difícil ver isso. Um cachorro que era cheio de energia, que precisava gastar essa energia, que infelizmente ninguém quis adotar, foi largado lá. E um belo dia, ele teve muita convulsão, a gente correu no veterinário e não deu certo. Foram 5 anos
tentando adoção, tentando de tudo. E ele foi o mote dessa campanha, ele foi assim a nossa causa dessa campanha, vamos colocar assim. E ele foi o símbolo dessa campanha, né? Então, foi muito difícil, não tem como não se emocionar. Toda vez eu conto essa história porque eu falo, é por isso que a gente está batalhando, é por isso que a gente está aqui nessa luta, é por isso que a gente tem esse mote. O lugar de animal não é no abrigo, não é numa casa. Então, para as pessoas adotarem, né? Infelizmente, muita gente ainda compra. Você compra um animal, além de você financiar um trabalho escravo, um trabalho que é ridículo, né? Animal não é comércio. Então, você compra, você deixa um cachorro que está precisando realmente. Você deixa de adotar um que esteja precisando na rua, no abrigo. Então, assim, a gente vê o brilho do olho dele se perdendo, se ofuscando ao longo desses 5 anos. 5 anos. E aí ele morreu, assim, nos nossos braços, lá na clínica, e não teve o que fazer. Então, ele virou o símbolo da nossa campanha. Então, quando você pergunta por que você tem essa energia, apesar dessa emoção, né, trabalhando de final de semana, feriado, até meia-noite, meia-noite e meia, todos os dias, a gente não pode parar, porque tem animalzinho que está precisando. E além do animal, a gente já fez muitas outras ajudas, né? Já teve caso da gente achar que era maus tratos, da família não ter o que comer. E o vizinho denunciar, a família não está alimentando o cachorro. A gente chega lá, era a família que não tinha o que comer. A gente fazia uma vaquinha com os voluntários, a gente levava a ração para o cachorro e dava uma cesta básica para a família. Então, é muito mais do que ajudar um animal, é muito mais. Então, é por isso que a gente tem que manter energia, não é questão de querer, é questão que a gente precisa, porque tem gente precisando, tem animal precisando, tem uma sociedade que precisa ser educada, tem uma questão muito maior que nós, então não tem como perder energia. Que demais, Cadu. Tô super emocionado aqui também ouvir a história do Snow. E apesar da perda, como vocês transformaram isso também na energia que mantém vocês dentro desse propósito. Eu acho que não conseguiria resumir melhor do que trabalhar com propósito com você contando essa história, e compartilhando com a gente aí esse momento super difícil que vocês passaram, né, de ver toda a trajetória do Snow, mas também que representa essa luta que vocês estão de não ter esses animais no abrigo. Então, estou super agradecido aqui com essa história, com essa conversa. Acho que para quem ainda não conhece sobre a causa animal, sobre as organizações, que a gente tem diversas aí no Brasil, que fazem um trabalho super importante, de abrigar, de acolher esses animais, de dar um novo lar. Então, eu queria agradecer enormemente aí por esse papo, por todos os aprendizados, por ter compartilhado aqui esse tempinho com a gente, contando mais sobre a sua história no terceiro setor. Eu que agradeço, eu acho que isso precisa ser ampliado, não do meu caso específico, não da causa animal específico, mas a filantropia como um todo, né? A filantropia está movimentando o mundo, está causando impacto. Eu acho que a pandemia da Covid mais do que evidenciou isso, né? Se não fosse as organizações sociais apoiarem os trabalhos numa pandemia dessa, o que seria das pessoas em situação de alta vulnerabilidade, né? Nas enchentes que a gente vê, cada caso que aconteceu, que se não fosse as organizações sociais apoiarem o trabalho do poder público, apoiarem exatamente na ponta, que é o que elas fazem, o que seria da sociedade? O que seria das pessoas, animais em situação de alta vulnerabilidade? Né? Então, assim, nós precisamos falar disso, nós precisamos do lado social em evidência, nós precisamos do impacto social com todos os setores, seja gestão pública, gestão privada, organização social e sociedade civil. E se eu puder deixar mais um recadinho, que assim, que as ONGs, assim como todos os setores, se conversem, né, se ajudem, se apoiem, porque principalmente na causa animal, eu já vi muita rixa de porque protetor é isso, porque a outra ONG não faz aquilo, porque... Não, gente, vamos conversar. O que eu mais fiz aqui foi chamar as ONGs de toda a região,
Porque não adianta a gente estar fazendo um trabalho de castração, de microchipagem, de adoção responsável, se a pessoa vai na outra ONG que não tem nada disso. Então vamos conversar. Olha, o que você precisa de ajuda? Quer que meu voluntário ajude você um pouco? Tem que ter essa troca, tem que ser esse apoio. Não adianta a gente falar de filantropia, de bondade, nossa, solidariedade, se eu não estou nem apoiando a ONG da própria causa que está do meu lado. Então tem que se apoiar, tem que ter gestão, tem que ter esse engajamento. Excelente, Cadu. Que ótimos pontos. Muito obrigado mais uma vez por essa conversa. A gente vai ficando por aqui no nosso podcast do Impacto. Fique antenado aí nas nossas redes sociais e no portal do Impacto para escutar e assistir todos os novos episódios aí em que eu estarei entrevistando outros empreendedores como o Cadu, que participou aqui com a gente. Deixo um abraço para vocês e até o próximo episódio do podcast do Impacto. Tchau, tchau.